O mundo é imundo, Solomon. Ninguém está limpo. Viver nos deixa sujos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Pachinko, essa saga de família da autora coreana Min Jin Lee. Ela é coreana, mas viveu boa parte da vida nos Estados Unidos, então o livro foi escrito em inglês. É um calhamacinho e eu vi esse livro sendo falado, comentado, elogiado por muita gente, primeiro pelos leitores estrangeiros e depois aqui no Brasil. Ele saiu no Brasil pela Intrínseca e ele saiu primeiro no Clube Intrínsecos, depois ele saiu com essa capa aqui que é super bonita e vem sendo muito bem falado, né? Ele foi publicado originalmente em 2017, aqui no Brasil saiu em 2020, e é um livro que a autora demorou muito tempo gestando. Aqui no final ela fala desse processo de escrevê-lo, e como foi um processo longo, como essa história ficou com ela muito tempo, ela tinha muito essa vontade de falar sobre a situação dos coreanos no Japão, que é o assunto principal aqui do livro, ela que é descendente de coreanos, né? E ela fala sobre como ela ouviu uma palestra em Yale uma vez sobre essa situação específica. Esse tema ficou com ela e ela passou anos explorando, primeiro em contos, fazendo pesquisa. Ela morou no Japão um tempo e aí lá ela fez uma série de entrevistas porque ela tinha dentro dela que ela precisava escrever essa história específica sobre a situação dos coreanos no Japão. Esse livro, ele cobre um período longo de tempo, ele começa em 1910 e vai até 1989, e ele vai falar sobre a situação da Coreia como colônia do Japão. Vai passar então pela Segunda Guerra Mundial, vai cobrir períodos históricos bastante diferentes, mas vai focar nessa situação dos coreanos como pessoas consideradas de segunda classe no Japão. O livro acompanha a história de uma personagem chamada Sunja, que é de uma região ali mais ao sul da Coreia, e ele, na verdade, vai cobrir 4 gerações de uma mesma família, mas ele tem, assim, o início, o foco nessa personagem, que é a Sunja. E a Sunja, ela é filha de pais mais humildes, que são donos de uma hospedaria. A Sunja acaba se envolvendo com um homem bem mais velho do que ela é meio que iludida na sua inocência, porque a Sunja é muito nova e inocente, ela tinha 16 anos. Ela acha que esse homem a ama, que ele vai casar com ela, eles se envolvem e ela fica grávida. O que seria uma espécie de desonra para ela. Nessa altura do campeonato, ela já tá só com a mãe dela, ela já não tem mais o pai. Uma solução que acaba surgindo assim de forma inesperada para ela é que um pastor cristão coreano também, mas de origem do norte e que morava no Japão, ele tá hospedado na hospedaria, na pensão da mãe dela, e ele descobre essa situação, né, essa situação da Sunja, e decide ajudá-la. Ele, assim, no espírito cristão dele, decide que talvez essa seja a missão dele, né, que talvez ele estivesse ali naquele momento exatamente para tentar ajudar a Sunja. Então ele decide casar com ela e assumir esse filho. E então eles acabam, como ele era pastor no Japão, ele casa com a Sunja, assume o filho como dele e eles acabam então imigrando para o Japão. E lá no Japão começa aí essa saga, a série de dificuldades que essas pessoas vão passar lá, e é falado também sobre as dificuldades na própria Coreia, porque a Coreia, sob o domínio do Japão, viveu também muita pobreza, impostos muito altos, falta de comida, e isso vai sendo comentado o tempo inteiro, embora a gente, depois desse iniciozinho, né, porque essas coisas que eu falei são bem no início do livro, a gente não saiba mais muito sobre o que acontece na Coreia. O que a gente vai perceber é a situação no Japão e a situação dos coreanos no Japão. Os coreanos vão sofrer muito preconceito no Japão, muito racismo. Eles são pessoas que não conseguem qualquer emprego, não moram em qualquer lugar. Então, assim, eles moram em lugares segregados. Eles são pessoas discriminadas. Eles são considerados pessoas ignorantes, sujas, desonestas. E isso dificulta muito a vida deles lá. Os desdobramentos desse preconceito são muito variados, desde a violência até dificuldade com emprego, discriminação social, desconfiança, uma série de coisas, e isso vai passando. E a Min Jin Lee, ela chama atenção para uma coisa muito curiosa, que é o fato de que mesmo nascendo no Japão,
vários desses coreanos, porque os filhos da Sunja vão nascer no Japão, né? Mesmo nascendo no Japão, falando japonês, nunca tendo ido à Coreia, não sabendo muitas vezes falar o coreano, esses cidadãos nunca são considerados japoneses. Você tinha como saber a origem das pessoas pelo sobrenome e por uns registros governamentais. Então essas pessoas nem sempre conseguiam se passar por japoneses, às vezes acontecia, mas não era tão simples, e boa parte das vezes elas eram discriminadas, elas estavam fadadas a um lugar específico e normalmente era um lugar de discriminação. Então isso cria uma questão de identidade para essas pessoas, porque elas não são aceitas no Japão como de lá, mas elas também já não têm muita conexão com a Coreia, a não ser os laços familiares. Então são pessoas que ficam com essa questão identitária aí, movente, né? Até uma das epígrafes do livro, que o livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte tem uma epígrafe do Charles Dickens, que diz: pátria é um nome, uma palavra e é forte. Tão forte que nenhum mágico pronunciou feitiço maior e nenhum espírito respondeu a um chamado mais forte. E isso é complicado porque qual é a pátria dessas pessoas, né? Se elas não são reconhecidas no lugar onde elas vivem e elas mal têm conhecimento do lugar de onde a família delas veio, elas ficam um pouco assim desconectadas, né? Elas têm essa sensação de não pertencimento. O livro começa com uma frase super pungente que é: a história falhou conosco, mas não importa. E eu acho que uma grande qualidade do livro é como a Min Jin Lee consegue mostrar as diferenças entre as gerações e como essas diferentes gerações vivem essa situação de expatriados e de discriminados. Qual o efeito que isso tem na vida deles e qual o efeito, por exemplo, que isso tem na vida das mulheres, porque aqui a gente tem a Sunja, mas a gente vai ter outras personagens femininas. Tem a mãe dela, eu anotei os nomes aqui porque são os nomes meio difíceis, né? A mãe dela, né, uma mulher que a gente acompanha bastante também, que é a Yang Jin, que na verdade é a primeira geração, seria a mãe e o pai da Sunja, né, o Huni e a Yang Jin. A Sunja tem uma cunhada que ela conhece no Japão, que é a Kyung-gi. E essas mulheres, a vida delas é muito desenvolvida, né? Como elas têm que trabalhar muito para resolver certas questões de dificuldade que elas vão viver lá. Então existe bastante o foco dessa dificuldade a partir da vida das mulheres, embora a gente vá ver muitas coisas relacionadas aos homens também. Inclusive, Pachinko é um salão de jogos, um jogo desses jogos eletrônicos de azar, de apostas, essas coisas assim, tipo um pinball. Em alguns momentos aqui eles até chamam de pinball, porque alguns personagens falam inglês. E o Pachinko, pelo menos no romance, ele fica associado como esses salões de jogos que viraram um comércio marcadamente coreano no Japão. Eu não sei se é essa a situação, mas é como é mostrado aqui. Né? Aparentemente, uma das maneiras que um coreano tinha de fazer dinheiro, de trabalhar no Japão, era num salão de pachinko. Então havia muito essa coisa da associação dos coreanos com esses negócios. Dentre as qualidades do livro, eu acho que tem também o desenvolvimento e a exploração dessas questões particulares, culturais, como, por exemplo, a desses cristãos que viviam no Japão e como é que eles eram tratados lá, né, como eles eram considerados lá. Fala-se da Yakuza também, então em vários momentos existem assim menções, personagens que estão mais ou menos associados à Yakuza. Vou tentar não dar os spoilers principais. Então a gente acompanha, por exemplo, a situação do Japão bastante pobre, Japão durante a guerra, como as pessoas não tinham noção do que realmente estava acontecendo no mundo nesse período, porque o imperador japonês, enfim, a mídia, não reconheciam a derrota ou as dificuldades na guerra. Então como as pessoas achavam que o Japão estava bem, mas como já havia pobreza, já havia escassez de alimentos, então assim, a vida ficou difícil também, mesmo para os japoneses, não era só para os coreanos, mas assim, se ela já era muito difícil para os japoneses, ela era muito pior para os coreanos. E uma outra coisa que eu gostei muito no livro é que, em especial no início, a autora é muito cuidadosa com a caracterização dos lugares, com a descrição dos lugares, com a construção dos personagens, é onde os personagens são mais densos, é onde eu mais envolvi.
Eu gostei muito da primeira parte do livro, assim, a primeira parte foi realmente muito encantadora pra mim. Na segunda parte, eu acho que o livro começa a perder um pouco a força, mas eu achei ainda muito boa, é quando a gente vai vendo mais descrições, por exemplo, da vida no Japão e das dinâmicas lá e de toda a dificuldade que vai acontecer lá, porque vai acontecer muita dificuldade para esses personagens lá. Mas as descrições ainda são muito vívidas, as descrições do mercado onde alguns personagens trabalham, da casa onde eles moram, as dinâmicas familiares e as complexidades nessa dinâmica familiar. Mas aí quando chega a terceira parte do livro e a gente vai acompanhando as últimas gerações, o livro foi perdendo um pouco de fôlego para mim. Eu acho que eu comecei a confundir um pouco os lugares, as cidades que são descritas nessas partes. Me parece que a escritora ela passou a desenvolver menos a caracterização dessas cidades e desses lugares. A própria densidade psicológica dos personagens começou a oscilar no modo como ela desenvolvia. Não é que fossem personagens ruins, mas eles não me pareciam personagens tão densos como os outros vinham sendo apresentados no início do livro, na primeira e na segunda parte. E aí o meu processo de conexão com esses personagens começou a oscilar também. O que eu acho que nesse livro, que é um livro que tem uma estrutura bastante tradicional, ele é um livro com um narrador onisciente, ele é um livro que é narrado em ordem cronológica, ele tem uns lapsos, né? Ele tem uns pulos no tempo, ele não segue certinho, mas a gente vai vendo pelos capítulos quantos anos se passaram. Mas ele é um livro de construção narrativa bastante tradicional e ele tem essa ênfase, ele é muito bem sucedido em construção, eu acho, em caracterização, construção de atmosfera, descrição de lugares e construção de personagens no início e na segunda parte. E no final eu começo a me desconectar um pouco dos personagens, aparece personagem demais. E eu não sei se aparecem personagens demais, talvez seja um pouco da dinâmica social, as pessoas talvez começassem a se relacionar mais, ou as dinâmicas sociais mudem em relação a como era antes, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu comecei a achar o livro um pouco mais corrido, né? Começa a acontecer mais coisas, as coisas vão acontecendo mais rápido e a gente então vai vendo os personagens de forma mais rápida, mais célere. E no final tem personagens que já aparecem muito pouco e que já tinham, sei lá, já tiveram pra mim pelo menos pouquíssima importância. Então eu acho que isso mexe um pouco com o ritmo do livro. Então assim, eu devorei o livro até certa parte e depois a leitura foi ficando assim. O livro continuou bom, eu gostei muito dele. A nota que eu dei pra ele ficou meio que oscilando. Eu primeiro dei 4, depois eu dei 3,5, eu fiquei meio na dúvida. Eu ainda acho que é um romance muito bom e que eu recomendaria. Mas eu acho que ele deu essa oscilada. Uma outra coisa que me incomodou um pouco é que em alguns momentos eu achei as escolhas textuais, assim, frasais, um pouco clichê, às vezes até um pouco cafonas. Eu separei uma parte aqui que eu achei particularmente sem graça, onde ela diz assim: durante toda a vida, Sunja tinha ouvido aquilo de outras mulheres, que elas deveriam sofrer. Sofrer quando meninas, sofrer como esposas, sofrer como mães, morrer sofrendo. Gol Saeng. Essa palavra a deixava nauseada. O que mais havia além disso? Ela tinha sofrido para dar uma vida melhor a Noah e ainda assim não fora o suficiente. Deveria ter ensinado o filho a sofrer as humilhações que ela havia bebido como água? Então, assim, eu não gostei muito dessa construção, bebido, humilhações que ela havia sofrido, bebido como água. Me pareceu um negócio um pouco meloso, sei lá, um pouco cafona até. Tem outros momentos em que isso acontece. De modo geral, a linguagem do livro é bastante direta, é bastante seca, é um livro que você lê bastante rápido, mas em alguns momentos ela faz essas comparações, usa umas metáforas assim que eu achei um pouco clichêsentas. Apesar desses problemas, eu acho que é um romance que consegue capturar bastante a complexidade das situações, desenvolve personagens complexos, aqueles personagens que fazem escolhas difíceis, mostra como esse contexto difícil em que as pessoas viviam tornava muito pesada e difícil também as escolhas que os personagens tinham para fazer. Eles não tinham escolhas boas para fazer. E eu acho que isso tem a ver com aquela citação que eu abri o vídeo,
Então, isso vai causando uma série de ressentimentos, de traumas e de situações trágicas nas pessoas, porque elas começam a julgar as escolhas dos seus pais, dos seus antepassados, sendo que os seus antepassados não tinham muita escolha, eles não tinham esse amplo espectro de decisão. E vamos lembrar que isso começa com a Sunja, uma menina no início do século XX, grávida, lidando com uma questão de honra. Então, assim, ela não tinha outra opção a não ser aquela escolha meio que de salvação que o pastor dá para ela, para que ela não fique desonrada e assim não desonre a sua família, né? Então havia essa questão cultural pesada, ou seja, pouco espectro de escolha ali para ela. E no fim das contas, ela vai saber que a Coreia vai ficar tão detonada depois que, assim, será que teria sido melhor ela ficar lá na Coreia também? Então, assim, não havia escolha fácil. O problema é que essas escolhas vão marcando a vida dos personagens à frente e as pessoas vão lidando de modos diferentes com isso, que as pessoas são diferentes. Então, assim, o modo como a autora lida com essas complexidades eu acho muito interessante. Eu acho que ela consegue pensar em situações muito boas, muito verossímeis e desenvolvê-las muito bem, explorando todo esse caldo de complexidade ali, cultural, social, familiar, né, que vai acontecendo aqui no livro e que tem relação até com o próprio contexto histórico. Esse país não vai mudar. Coreanos como eu não podem ir embora. Para onde iríamos? Mas os coreanos em nosso país também não estão mudando. Em Seul, pessoas como eu são chamadas de bastardos japoneses. E no Japão, não passo de mais um coreano sujo. Não importa quanto dinheiro eu ganhe ou quão educado eu seja. Então por que se importar? Todas aquelas pessoas que voltaram para a Coreia do Norte estão mortas de fome ou mortas de medo. Mosazo apalpou os bolsos em busca de cigarros. As pessoas são horríveis em toda parte. Bom, eu diria que esse livro é um novelão, assim, é aquele livro onde acontece muita coisa, onde você tem esses dramas e essas tragédias e você lê super rápido. Como eu falei, eu acho que a construção de personagem, a caracterização de lugares e de contexto, ela é muito, muito, muito bem feita nas duas primeiras partes. Eu fiquei muito encantada com a primeira parte. Não é que o final seja ruim, mas o final talvez seja um pouco mais acelerado. Eu acho que quem for ler o livro vai perceber essa diferença, tanto na velocidade com que as coisas acontecem, na quantidade, talvez, de personagens e também na densidade dos personagens, que varia muito. Então, a gente acaba conhecendo alguns personagens ali de modo mais superficial. De modo geral, eu acho que os personagens coadjuvantes, né, que se relacionam com alguns desses membros da família das últimas gerações, né? Um dos personagens da última geração... ele me parece bem menos desenvolvido, por exemplo, em comparação com os da primeira. Então, assim, eu fiquei com essa impressão de um certo desequilíbrio aí no ritmo e na profundidade. Mas, ainda assim, é um livro que eu adorei ler. Eu gostei muito de conhecer, especialmente porque trata um pouco da Guerra do Pacífico, né? Não, a ênfase aqui é mais na vida dos coreanos no Japão, mas... tem alguma alusão à Guerra do Pacífico, que normalmente quando se fala de Segunda Guerra, a gente fala mais de Europa, assim, né? Os livros, em geral, abordam mais essa época. E aqui vai pegar um pouco da Guerra do Pacífico. Mas lembrando que, assim, o livro cobre um período histórico bem maior que o da Segunda Guerra, né? Então ele começa no início do século XX e vai até 1989. Então é, sim, um livro que eu recomendo bastante, apesar desse desequilíbriozinho. Eu acho que é aquele tipo de leitura bastante envolvente, que engaja um bocado. E aí eu sei que muita gente leu, me contem aí o que vocês acharam, quais foram as suas impressões sobre Pachinko. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros. Beijos e até a próxima. Tchau!